Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal é dedicado a produzir conteúdos para estudantes de engenharia elétrica, professores e profissionais em geral. Este canal está sendo desenvolvido agora nesse período de isolamento social, onde estamos atravessando uma grave crise aí com o coronavírus, Covid-19, e eu estou desenvolvendo esse canal como uma forma de colaboração aos estudantes que precisam desenvolver as suas atividades à distância. Eu sei que isso não é fácil, então aqui está a minha pequena contribuição a vocês que estão tendo aí de heroicamente tendo que fazer as suas atividades à distância. Esta é mais uma aula para a playlist sobre o eletromagnetismo. Esta é uma aula sobre a lei de Coulomb. Eu tenho já 4 aulas gravadas ou editadas, publicadas sobre a lei de Coulomb. Esta é a 5ª aula. O seu enunciado diz o seguinte: uma carga Q1 encontra-se R metros acima de uma linha de cargas, uma linha infinita de cargas, que possui uma distribuição linear igual a ρL Coulomb por metro. Qual é o valor da força sobre a carga Q1? Um exercício clássico aí de eletromagnetismo, e que nós vamos resolver agora utilizando a lei de Coulomb. Antes de resolver o exercício propriamente dito, eu quero fazer aqueles pedidos que normalmente nós fazemos em um vídeo de YouTube, não é? Gostaria de pedir que você desse um like nesse vídeo. Isso não vai te custar nada, é muito simples, mas vai ser muito importante para mim e para esse canal. Também peço que você se inscreva no canal se você realmente tem interesse em continuar assistindo essas aulas. Toda semana que eu vou colocar aulas para você, então se inscreva no canal e divulgue-o junto aos seus colegas e professores. E desta forma, então, ele pode alcançar o maior número possível de pessoas, ok? Muito obrigado, então, pela força e vamos à solução deste exercício. Então, veja bem, antes de continuar, antes de resolver o exercício, de explicar algumas coisas. Esta solução, já vou dizendo logo de partida, não vai ser muito simples. Esse é um exercício que vai ser resolvido de uma forma, digamos assim, direta, a partir de integração, utilizando a lei de Coulomb como ponto de partida, usando um elemento de carga como ponto de partida. Então, não é uma solução muito simples. Por que eu estou apresentando esse exercício? Logo mais, daqui a alguns dias, eu vou colocar aqui aulas sobre a lei de Gauss. E você vai perceber que a solução desse tipo de problema, utilizando a lei de Gauss, é muito simples. Então, para que você possa entender a importância de compreender e saber usar a lei de Gauss, eu estou resolvendo esse exercício desta forma, que vai ser uma forma um pouco mais trabalhosa, já vou avisando, né? Mas você poderá depois comparar com a solução futura e ver como é importante entender a lei de Gauss, tá bom? Então vamos continuar aqui com a solução. Aqui eu tenho uma linha infinita de cargas. R metros acima desta linha eu tenho uma carga Q1. Então essa linha tem densidade de cargas ρL, Coulomb por metro, e aqui eu tenho uma carga Q1, Coulomb, distante R metros desta linha de cargas. Vou resolver o exercício da seguinte forma. Vou destacar aqui do lado esquerdo um elemento de carga dQ. Então, o dQ está a Z metros desta linha central aqui. Aqui está o dQ. E o dQ é ρL vezes dZ. Vou trabalhar com o dQ como se ele fosse uma carga pontual. Então, vou usar a expressão para a força eletrostática entre duas cargas pontuais. R é o vetor que vai do dQ até o Q1. Então, este é o vetor R, está aqui a sua expressão. R a R mais Z a Z. Então, estou utilizando o sistema de coordenadas cilíndricas. Ele tem componente na direção radial, o R tem componente na direção radial e tem componente na direção do eixo Z. O seu vetor unitário é R a R sobre... Desculpe, o seu vetor unitário é R a R mais Z a Z sobre o seu módulo, que é raiz quadrada de R ao quadrado mais Z ao quadrado. Se você tem alguma dificuldade com a análise vetorial, eu sugiro que você assista às primeiras aulas desse canal sobre a lei de Coulomb. Temos já 4 aulas colocadas lá. Na primeira, segunda aula eu explico mais pausadamente, sim, com mais detalhes, como encontrar um vetor, como calcular o seu vetor unitário. Enfim, aqui estamos utilizando este conceito como conhecido já.
Então, se por um acaso isto é um problema para você, vá lá nas aulas 1, 2, 3 e assista para que você possa entender um pouco melhor alguns conceitos que são utilizados aqui. Muito bem. Então, aqui está esta força, eu vou chamar de dF1, é a força que o dQ exerce sobre o Q1. Este índice 1 aqui não se refere a esse índice 1 aqui, na verdade você vai entender o porquê desse índice daqui um pouquinho, mas dF1 é a força do dQ sobre o Q1, e utilizando a lei de Coulomb eu tenho então essa constante de proporcionalidade, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona é 1 sobre 4πε0, lembre-se disso, que multiplica o produto entre as cargas, Q1 e dQ, sobre o módulo do R ao quadrado. Então, o módulo do R está aqui, ó, R quadrado mais E ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, o R ao quadrado é isto aqui. Bom, então é esse valor, vezes esse produto de cargas pelo módulo ao quadrado, vezes o vetor unitário, que é R a R mais E a Z, sobre o módulo de R ao quadrado, módulo de R, que é R ao quadrado mais E ao quadrado. Ok? Bom, agora vamos imaginar do lado de cá um outro elemento de carga dQ igualzinho ao que está aqui, também distante z metros dessa linha. Este outro dQ produz uma força sobre Q1 orientada deste jeito aqui, ó, simétrica em relação à original, a outra primeira aqui. Então dF2, estou chamando essa força de dF2. Por isso que eu disse, aquele dF1 não é referente ao índice da carga, mas eu estou separando as duas forças desta forma. dF2 então é 9 vezes 10 a nona, produto entre as cargas, módulo da distância ao quadrado, vezes o vetor unitário. Este vetor unitário aqui, deste vetor aqui, é quase igual ao anterior, só que aqui a componente em z é negativa, né? Vamos comparar, ó, aqui a componente em z é positiva, aqui a componente em z é negativa. Então, o dF, que é a soma de dF1 mais dF2, vai ser 18 vezes 10 a nona, que multiplica Q1 vezes dQ sobre módulo do R ao quadrado, vezes R a R, raiz quadrada de R ao quadrado mais E ao quadrado. E a força F, a força que vai aparecer aqui, vai ser a integral de 0 até infinito do dF. Esse dF aqui. Então, esta força F é a integral de 0 a infinito de 18 vezes 10 a nona, produto entre as cargas, sobre o módulo da distância ao quadrado, vezes R a R sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais E ao quadrado. Vamos trabalhar um pouco esta expressão, vamos tirar para fora da integral já algumas constantes, vamos agrupar esses termos aqui. Então, a expressão para a força agora fica assim: 18 vezes 10 a nona, Q1, integral de 0 a infinito de ρL dz sobre R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios, vezes R a R. Ou, tirando apenas o ρL para fora aqui agora, né? Então aqui está esse termo constante, que multiplica essa integral de 0 a infinito de R dz sobre R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios, na direção a R. Veja bem, esta é uma integral clássica. Provavelmente você deve ter alguma literatura que já mostra, né, uma tabela de integrais que já mostra qual é o resultado desta integral. Desculpem. Então você pode procurar uma tabela de integrais e ver qual é o seu resultado, se você se deparar com uma situação como essa e tiver acesso a uma tabela de integrais. Vamos partir do pressuposto que nós não conhecemos o resultado dessa integral, vamos resolvê-la agora passo a passo aqui nesta aula. Então aqui está, é a integral de 0 a infinito de R dz sobre R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios. E este gráfico aqui mais simplificado para nós entendermos o que está acontecendo. Então aqui está o ângulo θ entre essa distância R, que é a constante, e essa distância, esse R minúsculo, né, que é dado do problema, e esse R maiúsculo, que é a distância do ponto aqui até a carga Q1, que é a variável. Consequentemente, o z também é a variável. Então, nesta integral, a nossa variável de integração, aqui, z. Agora, nós vamos fazer uma transformação de variáveis para facilitar a nossa vida.
vamos analisar da seguinte forma. Tangente de θ, esse ângulo aqui, é o cateto oposto pelo adjacente. Ó. É Z sobre R. Então, Z é R tangente de θ. Z ao quadrado, portanto, é R ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Ou Z ao quadrado é R ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, estou fazendo aqui um desenvolvimento da trigonometria. Então, R ao quadrado mais E ao quadrado vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Ou R ao quadrado mais E ao quadrado vai ser R ao quadrado, que multiplica 1 mais seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui, então, vou dividir cosseno ao quadrado por 1. Então, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ou seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Portanto, R ao quadrado mais Z ao quadrado é igual a R ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. Agora vamos olhar aqui o seguinte. Z é R tangente de θ. dz, então, vai ser R, derivada em relação a θ da tangente de θ, dθ. Aqui eu vou pular uma ou duas linhas. dz é igual, então, a R sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, agora substituindo nesta integral original, aquilo que nós já encontramos, as expressões que nós já encontramos, fica integral de 0 a infinito fica de 0 a π sobre 2. Porque antes ia de 0 a infinito. Agora o ângulo máximo é π sobre 2. Quando aqui tiver paralelo, então π sobre 2. Então a integral de 0 a π sobre 2 de R, que já existia na integral, este R aqui, não é? Essa expressão 1 sobre, toda essa expressão aqui seria 1 sobre essa expressão aqui está ela, e o dz, que é essa expressão, R sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Muito bem. R ao quadrado elevado a 3 meios vai dar R ao cubo. R vezes R dá R ao quadrado. Então, eu vou ter R ao quadrado sobre R ao cubo. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado elevado a 3 meios, cosseno ao cubo. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado sobre cosseno ao cubo. Aqui está. Ó. R ao quadrado sobre R ao cubo, 1 sobre cosseno ao quadrado sobre cosseno ao cubo, dθ. Continuando com as simplificações, fica 1 sobre R, 1 sobre R sobre cosseno θ. Portanto, isso aqui fica 1 sobre R, integral de 0 a π sobre 2 de cosseno θ dθ. Olha que integral vagabunda que ficou aqui. Integral de cosseno θ dθ vai ser seno θ, de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 a 0, portanto, essa integral aqui é igual a 1 sobre R. Portanto, a nossa força, que está a expressão original, vai ser F igual a 18 vezes 10 a nona, ρL, Q1 sobre R, na direção AR. Muito bem, então nós chegamos ao final desse exercício. Como eu falei, não foi uma solução muito trivial, mas nós pudemos recordar um pouco de cálculo vetorial, de cálculo de integrais, e daqui a alguns dias, quando eu colocar aqui uma solução do mesmo problema, utilizando a lei de Gauss, você vai perceber qual é a importância, então, de um bom entendimento e da aplicação da lei de Gauss. Obrigado pela sua atenção, mais uma vez te peço, dê um like nesta aula, não se esqueça disso, dê o seu like, faça sua inscrição no canal, divulgue-o entre seus colegas e professores. Um grande abraço e até a próxima aula.